Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens nova. Fazia um tempo já, né, que a gente não dava uma renovada. A gente tinha uma prática de todo mês a gente abordar um assunto. E porque o tema desse ano foi tão forte, Sal da Terra e Luz do Mundo, nós entendemos que tinha que estender um pouquinho. Acho que a série de mensagens mais longa da história aqui da nossa igreja, a gente ficou 5 meses falando do que é ser sal da terra e luz do mundo. Se você ainda não salga e não ilumina, você merece ficar mais 5 meses aqui ouvindo a gente, tá? Hoje a gente está iniciando uma série nova e você já percebeu, né? Você pode até estranhar um pouco, pastor, que cores e formatos são esses? Daqui a pouco você vai começar a ver isso em tudo que é lugar. Nós estamos fazendo uma série de mensagens alusiva às Olimpíadas, que vão acontecer em Paris, porque nessa série de mensagens nós vamos abordar algo que é inerente a todos os atletas de alta performance: disciplina e hábito. Será uma série onde nós vamos aprender um pouco sobre disciplinas e hábitos espirituais. Não tem como você performar, vencer as barreiras ou superar os seus limites se você não cria hábitos espirituais sustentáveis. Tem uma pessoa que vai falar assim: você nunca sobe na altura do seu objetivo, mas você sempre desce na altura dos seus hábitos e da sua disciplina. Então nós temos que criar boas disciplinas. Jesus, ele vai dando dicas, ele falando: está vendo esse tipo de demônio aqui? Isso aqui tu só vence com jejum e oração. Disciplinas espirituais para crente. Quer vencer na vida, quer performar e quer ser tudo aquilo que Jesus te criou para ser, você precisa desenvolver alguns hábitos que talvez você não tenha. Então será algo de beabá de crente, é cajadada. Quem gosta de cajadada aqui, dá uma glória? A assembleano gosta. Então nós preparamos um monte de situações para você que também participa pela televisão, rádio, plataformas digitais. Você pode participar baixando primeiro o aplicativo da nossa igreja. No aplicativo nós vamos colocar leituras bíblicas, nós vamos colocar e-books, nós vamos colocar materiais para você acompanhar tudo dessa série de mensagens, que vai durar mais ou menos daqui até o final das Olimpíadas, 1 mês e meio. Então nós vamos falar, à luz da Bíblia, quais são os hábitos de vencedores, o que você precisa fazer para superar as barreiras que estão na sua frente. Hoje eu vou colocar um fundamento nisso aqui, uma base na ministração que eu tenho hoje para a gente começar essa série de mensagens. E junto com essa série e todo o material que a gente dá de embasamento para você, nós vamos desafiar vocês em 4 hábitos e disciplinas. Primeiro hábito e disciplina: durante essa série de mensagens, você vai superar o limite da leitura bíblica. Então nós, como igreja, vamos ler juntos os evangelhos mais o livro de Atos. Então na primeira semana, para a gente chegar aí a essa performance, na primeira semana você precisa ler 2 capítulos por dia. Então chega hoje em casa, já começa, domingo é o primeiro dia, lê 2 capítulos hoje, começa nos evangelhos, vai lá em Mateus. Aí durante a primeira semana, segunda semana, aí você já está aquecido, né? Já está alongado, o músculo já está bom, você vai ler 3 capítulos por dia. Na quarta semana, 4 capítulos por dia. E na última semana, ou na terceira semana, 4 capítulos. E na semana 4, 5 capítulos por dia. Você já vai estar, né, a nível de cruzeiro, na velocidade de corredor, já de finalização de prova. Então a gente vai criar em você esse hábito durante o período dessa série de mensagens. Então você vai ler a Bíblia como você nunca leu. Pastor, eu já leio a Bíblia 3, 4 capítulos, já é um hábito meu. Então dobra o hábito que você tem para você acelerar ainda mais e vencer os limites. Isso aqui é para a gente tirar as pessoas da inércia, ok? Tem muita gente que não tem o hábito de ler a Bíblia. Nós queremos desenvolver isso durante esse período e que não seja só durante essa série, que isso permaneça como disciplina na sua vida. Segundo, nós vamos superar limites de comunhão. 80% desta igreja aqui, eu sei isso porque eu leio os dados, 80% desta igreja só vem nos cultos de domingo. Então qual é o meu desafio para você? Vem em um segundo culto na semana. Pode ser no domingo, se você só vem à noite, vem na escola bíblica dominical. Então durante esse 1 mês e meio, tente as 2 coisas: venha na escola bíblica dominical e venha domingo à noite. Pastor, eu já venho na EBD e domingo à noite. Então você vai adicionar mais um culto. Então qual é o desafio para você? Adicione mais um culto na semana. Ou se você quiser sediar, vem em todos os cultos na semana. Vem nos 3 cultos do domingo. Nós temos Cetasque na segunda, culto na terça, culto na quarta, quinta-feira culto de mulheres, culto de empresários e culto de casais. Sexta-feira culto de jovens. Sábado temos a Santa Ceia geral. Agora domingo tenta bater um recorde.
Deus vai te entregar uma medalha de ouro, tá? Quanto mais você vem para a igreja, mais você entra em comunhão com os irmãos, mais você aprende sobre a palavra de Deus e você desenvolve algum hábito. Então, eu quero te provocar e desafiar a você adicionar mais um momento de comunhão com a igreja durante essa série de mensagens. Mais outro desafio, superando limites de generosidade. Eu quero te desafiar a dar o maior dízimo e a maior oferta que você já deu em toda a sua vida. Esse é um momento de desafio em todas as áreas e disciplinas espirituais da sua vida, porque dízimo e oferta é espiritual. Traz o teu dízimo à casa do tesouro para você ver se eu não abro janela do céu. Seu dízimo não paga boleto, abre janela. Você quer que Deus derrame das janelas do céu bênção sobre a sua vida? Desenvolva essa disciplina. Provoque isso, tá bom? E junto com isso também, doação de alimentos. Próximo culto é Santa Ceia nesta igreja. Traz o maior número de alimentos e de doação que você já pôde trazer na sua vida. Junto com isso também, casaco, um momento de frio, nós ajudamos muitos abrigos. O pessoal dos agentes missionários tem toda uma comunidade, um povo que eles servem. Todo esse material a gente vai botar nas redes sociais e jogar nos grupos de WhatsApp, ok? Falei com a Nayara, Glorinha, vai jogando isso no grupo pessoal para você acompanhar e nós vamos provocando isso nos cultos, nas redes sociais para você participar junto com a gente. E tem mais um, não tem? E por último, você vai superar o limite de oração. Eita Jesus! Eu vou ministrar basicamente, quase todas as minhas ministrações vai ser em cima desta disciplina espiritual. Pastor, eu não tenho muito critérios, estruturas. Na terça-feira, vem aqui, é a nossa regional, próxima terça. Eu vou passar para você um PDF, uma imagem de uma estruturação. Porque Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, ele não ensina uma reza, ele te passa uma estrutura. Você não tem que repetir o que ele disse, você tem que fazer como ele fez. E eu vou passar para você isso, para você começar a desenvolver. Como é que vai ser? Todo dia 10 minutos, se você não tem esse hábito. Se você tem, adicione mais 10 naquilo que você já faz, ok? Segunda semana, 20 minutos por dia. Terceira semana, 30 minutos por dia. 40 minutos por dia. Quando a gente terminar aqui na quarta semana, finalizando o mês de julho, entrando em agosto, você vai estar orando quase 1 hora por dia. Quem sabe você vai passar disso. Você não tem ideia o que Deus vai fazer na sua vida quando você desenvolve disciplinas e hábitos espirituais. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então eu quero te desafiar. Vamos superar limites? Quem está comigo nessa jornada? Vamos superar limites? Baixa no aplicativo, venha em culto, ore mais, leia a Bíblia mais, jejue, coloque outras coisas junto com isso, para que você seja abençoado. Abra sua Bíblia comigo. Terça-feira, Deus me provocou. Eu ministrei aqui. Eu ia pregar outra coisa, mas eu cheguei, Deus falou assim, está gostoso, como é um culto que a gente fala mais às pessoas do campo, eu vou ministrar basicamente a mesma ministração, só que eu vou me aprofundar, eu vou ampliar o que eu preguei na última terça-feira. Deus falou assim, André, já aborda isso. Eu estava preparando essa ministração para hoje, que é a base dessa série de mensagens que nós vamos começar agora. Então, quem veio terça vai receber em dose dupla, mas vai ter algo ampliado e aprofundado. Eu tenho certeza que se você veio terça, é porque você tinha que ouvir de novo. É para você isso, né? Jesus falava, em verdade vos digo. Então, o segundo em verdade é agora. Receba essa verdade em nome de Jesus. João capítulo 21, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus,
Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era um Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e os deu, fazendo o mesmo com o peixe. Agora pula para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 34, parte A. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 34, parte A. É um texto curiosíssimo, e esse texto diz assim: se alguém tem fome, coma em casa. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Fala para a pessoa do teu lado: está com fome? Come em casa. Fala, pode falar, não é papo de pregador não. Está com fome? Come em casa, está aqui, ó. É o que a Bíblia diz. Meus irmãos, para a gente dar base, e você vai entender onde eu vou chegar, isso aqui é a base para tudo aquilo que nós vamos ministrar. Nós estamos e lemos aqui um texto onde Jesus vem restaurar o chamado, principalmente de Pedro. Pedro estava decepcionado. Pedro estava frustrado. E ao contrário do que muitos vão dizer, a decepção não faz de Pedro um ser fraco, faz de Pedro um ser humano, porque quem é humano vai se decepcionar. Não tem como você fugir das decepções. Então a pergunta não é se eu vou me decepcionar na vida, mas como eu vou lidar com a decepção que um dia eu vou enfrentar na vida. Porque você vai enfrentar decepção querendo ou não querendo. Então, será que eu vou enfrentar decepções da minha vida de uma maneira construtiva, de uma maneira benéfica, de uma maneira produtiva ou de uma maneira destrutiva? Pedro, ele se decepciona a ponto de voltar à pescaria. E Jesus faz questão de ir para o local onde Pedro estava, frustrado e decepcionado. Decepcionado com quem, pastor? Com Jesus. Ele estava decepcionado com Jesus. Porque ele tinha crença e esperança que Jesus ia viver e Jesus morreu. Você pode ver que enquanto Jesus está com os discípulos, em vários momentos, Jesus às vezes ventila a possibilidade da morte. Em uma delas, o próprio Pedro chegou a coagir, a corrigir Jesus, porque Jesus falou assim, convém que eu vá. Ele falou: não, Senhor, não vai acontecer isso contigo, só passando por cima do meu cadáver, você não vai morrer. Então ele corrige Jesus, quando Jesus diz que vai morrer, aí Jesus corrige ele de volta, falando: para trás de mim, Satanás. Então você entende que Pedro não é falta de fé, pelo contrário, é excesso de fé, mas fé em algo único. Ele tinha fé que Jesus ia viver. Ele tinha fé que Jesus ia sobrepor todos aqueles que estavam correndo e perseguindo Jesus. Ele tinha fé que Jesus vinha restaurar esse reino e ia se tornar aquilo que ele esperava. Então, o que acontece com a frustração de Pedro não é por falta de fé, porque ele acreditava na vida, mas recebeu morte. Sabe quando você acredita que algo vai viver e esse algo morre? Sabe quando você tem um sonho que você acha que vai dar certo e dá errado? Sabe aquele relacionamento, sabe aquela empresa, sabe aquele ministério, sabe aquele investimento que você teve toda a expectativa? Vai dar certo agora. Isso aqui, olha, vai funcionar agora. Olha, encaixou direito. É a minha vez. E tudo aquilo que você esperava se acaba. Tudo aquilo que você esperava morre. Então, frustração não tem nada a ver com falta de fé. Às vezes é um excesso de fé em um único resultado. Ele vai viver, mas ele vê o Jesus que ele acreditava que iria viver morrendo. Então ele se encontra decepcionado. Ele se encontra frustrado com Jesus. Ele se encontra decepcionado e frustrado com ele. Porque eu imagino o que passa na sua cabeça. Várias vezes no relacionamento dele com Jesus, ele falava: estamos juntos. Ei, somos unha e carne. Ei, se chegar em você, tem que passar por cima de mim. Ei, eu não vou te deixar de lado. Ei, eu nunca vou sair de perto de ti. E Jesus fala: para com essa baboseira, rapaz. Antes do galo cantar, tu vai me negar por 3 vezes. Então aquele que sempre falava que estaria junto, tem que amargar a verdade que ele de fato iria decepcionar. Não apenas ser decepcionado com Jesus, mas com ele mesmo. Ele ia contra as próprias promessas que ele havia feito ao mestre. Então, quando a gente vive uma decepção, geralmente
com Jesus, com Deus. Nós vamos passar por isso na vida, gente. Não porque Deus erra, é porque nós não estamos vendo o que está por trás das coisas. Ele não via o que vinha depois, então ele se decepciona agora. Mas Jesus, que morreu, é aquele que ressuscitou e vivo está. Só que ele não via o desenho, a imagem, a ilustração completa. Então ele se decepciona com Jesus, mas com ele. Eu não consegui cumprir minha promessa para Jesus. Eu falei que estaria com ele, mas eu neguei ele. E quando a gente vive decepções em várias áreas da nossa vida, porque é natural você às vezes se decepcionar nos negócios, mas você está bem na fé, mas você está bem com a família. Então a força que você tem aqui na fé, na família, ela te segura para você enfrentar uma decepção, talvez numa área profissional. Mas o problema é quando você tem inúmeras decepções, e em várias áreas, e tudo ao mesmo tempo. Quando nós vivemos decepção na fé, decepção na família, decepção no ministério, decepção no trabalho, decepção com as emoções, a tendência é que a decepção ela se sente no banco do motorista. Ela pega o volante da nossa vida. E para quem viu aquele filme das emoções que está passando, a emoção pega e controla o dashboard da sua vida. E todos os atos, todas as decisões, todas as coisas, os passos que você vai tomar, você toma a partir de um sentimento de decepção. Ele está decepcionado com Deus, com Jesus, perdão, está decepcionado com ele mesmo. Aí olha o que João capítulo 21, que nós lemos, versículo 3, diz. Ele fala assim, eu vou pescar. Primeira decisão que a gente vê ele tomando após estar decepcionado, eu vou pescar. Então Pedro volta para onde Jesus havia lhe tirado. Pedro volta a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus, porque decepção mal administrada nos faz voltar para o local de onde Jesus nos tirou. Decepção mal administrada nos faz voltar para as pessoas a quem Jesus nos arrancou. Decepção mal administrada nos faz voltar a ambientes de onde Jesus te arrancou. Lembra de onde Jesus te arrancou? Não volte para lá, mesmo que você esteja decepcionado com algo, porque se a decepção controla a tua decisão, a tendência é ela te retornar para o local de onde Jesus te tirou. Quem pode glorificar? Porque Jesus te arrancou das garras do inferno. Então, quando eu vivo baseado na decepção, ela toma as decisões na minha vida. Geralmente são decisões erradas. Mas além das decisões erradas, a decepção me faz ler e interpretar as situações, os ambientes, os cenários de forma equivocada. Ele falou assim, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, eles quem? Os seus companheiros, os seus amigos, os outros discípulos que acompanhavam ele no ministério antes, junto com Jesus, depois da morte de Jesus, falaram assim, nós vamos com você. Que alívio. Porque uma coisa é você tomar uma decisão e todo mundo, não, está errado. Não vai por aí não. Não faz isso. Quando nós tomamos uma decisão e as pessoas que estão ao nosso redor nos recriminam, nós temos a tendência de colocar a mão na consciência e falar, estou tomando a decisão errada? Será que esse é o caminho errado? Porque as pessoas com quem eu convivo estão falando que não é a decisão certa a se tomar. Só que ele falou assim, vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus. E todos ao redor disseram, nós vamos com você. Ele toma uma decisão errada, e ele lê o ambiente de forma equivocada. Ele decide voltar a pescar e os seus amigos o acompanham. Então, a decepção me faz enxergar companhia como confirmação de Deus. Vocês estão entendendo? Eu mudo. Então, se ninguém me recriminou, quer dizer que Deus está no negócio. Eu tomei uma decisão baseado na minha decepção, e se as pessoas me acompanham, é Deus que está confirmando. Nós achamos que confirmação de Deus é igual concordância de pessoas. Então eu vou sair dali, eu vou rachar aquela igreja, eu vou com aquele ministério, mas está todo mundo comigo, mas os meus líderes me acompanham, mas as pessoas com qual eu convivo, que eu discipulei, falam assim, estou contigo e não largo. Então nós caímos na falsa impressão de tomar decisões sem ter a leitura correta. E eu não estou falando que às vezes não nos decepcionamos com liderança. Geralmente, problemas até dentro da igreja, aí você aplica para a sua vida. Eu estou aplicando a nível de igreja e você faz esse paralelo. Mas na igreja existem, às vezes, diferenças de pensamentos, diferença de visão, diferença de colocações. Mas quando nós estamos decepcionados, nós tomamos uma decisão não baseado no que Deus diz, mas no que os amigos disseram. Só que a voz do povo não é a voz de Deus. Nós achamos que a confirmação das pessoas é a palavra de Deus. Não é porque ele concorda que Deus endossa. Cuidado. Não é porque os líderes te acompanham que Deus está neste negócio.
Decepção me faz ler o cenário de forma equivocada. Se eles estão comigo, Deus está nesse negócio. E o próprio texto vai trazer para a gente clareza disso. Vão pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós vamos com você. Deus está nesse negócio. Aí olha o que o texto continua. E eles foram, e eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não importa se eles vão contigo, se Deus não vai. Não importa se eles concordam contigo, se Deus não concorda. Cuidado. Quando a gente está machucado, quando a gente está com raiva, quando a gente está decepcionado, além de tomar a decisão errada, a gente lê o cenário de forma errada. Espera uma palavra de Deus, espera uma confirmação de Deus, não age em cima dos seus impulsos. Eles foram e não pescaram nada. Mas eu sei pregar, mas eu sei fazer. Quando eu estava à frente da igreja foi quando ela cresceu, foi eu que discipulei. Então todo o desenvolvimento daquele local aconteceu por causa de mim. Cuidado. A eficácia do seu trabalho não tem a ver com a sua atuação, tem a ver com a autorização. O que faz essa casa crescer não tem nada a ver com a atuação do pastor André. Não tem nada a ver com a pregação, mas é com a palavra de Deus. Porque eu posso sair desse local, em outro local, em desobediência, fazer a mesma coisa e eu não tenho o mesmo resultado. Por quê? Porque eu estou fora da autorização de Deus. Resultados espirituais e resultado na casa de Deus não tem a ver com ação de homem, tem a ver com autorização divina. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Arão tem 2 filhos. Arão é o sacerdote. E ele tem 2 filhos, Nadab e Abiú. O versículo 1 de Levítico, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Sabe o que é isso? São 2 rapazes que crescem na igreja. Eu já vi meu pai pregar, eu sei pregar também. Eu sei tirar uma oferta também. Eu sei subir aqui, pegar um texto bíblico. Eu sei abrir em Ezequiel e falei, trazei todo dízimo uma casa de tesouro. Eu sei fazer tudo isso. Eu sei qual é a ação. Eu já decorei. Eu sei fazer muito bem. Eu sei dirigir um culto. Ok que tu sabe. Mas o resultado não tem a ver com a atuação. Tem a ver com a autorização. Você está autorizado a fazer o que o teu pai está fazendo. Você está autorizado a fazer o que Deus mandou. Você está autorizado a fazer no local onde Deus não te colocou. Porque aqui eles fizeram a mesma coisa que o pai, a mesma ação, repetiram, não tem nada de diferente. Só que o texto fala, trouxeram um fogo estranho. Você fala assim, está tudo certo na ação de vocês, mas esse fogo está estranho. Versículo 2, então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Eles viram todos fazer e acharam que podiam, sem entender que a eficácia do sacrifício não estava na ação, mas na autorização. Eles não estavam autorizados por Deus a fazer. Então você pode até repetir o que os outros fazem, mas você não vai ter o mesmo resultado, porque o resultado não é oriundo da tua ação, não é oriundo da tua força, não é oriundo do teu dinheiro, não é oriundo das tuas conexões, dos teus amigos, dos líderes que estão contigo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Cuidado quando você for fazer qualquer ação em cima de raiva, em cima de decepção, porque às vezes você não tem a autorização de Deus. Companhia de pessoas não quer dizer que você tenha a presença de Deus. Aleluia! Ei, tem alguém que está ouvindo isso aqui? Então, a gente tem essa tendência. Não, o pessoal está comigo, estamos juntos. Está certo não. Decepção. Decepção, ela me faz tomar ações, atitudes erradas, me faz ler o cenário de maneira errada, mas também muda a minha visão de Deus. Quando eu estou decepcionado com Jesus, eu vejo Jesus de uma forma diferente. Quando eu estou decepcionado com Deus, eu não tenho clareza quem Deus é. Versículo 4, bota para mim aqui no texto. Está escrito assim no versículo 4 do capítulo 21 de João, que nós estamos lendo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Quem estava na praia? Então, mas os discípulos não reconheceram. Versículo 5. E Jesus lhes perguntou, então veja, eles viram Jesus, mas não reconheceram Jesus. Ok, será que eles não conseguem reconhecer a voz de Jesus? Porque um vai dizer, pastor, estava a 90 metros da praia, estava longe, então a distância não fez com que eles pudessem reconhecer. Ok, mas Jesus falou. Eles também não reconheceram a voz de Jesus, porque olha, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Era Jesus na praia e eles não perceberam. Era Jesus perguntando e falando e eles não reconheceram.
Não sei se pela distância ou talvez pela decepção, porque decepção altera a minha visão de Jesus. Quando eu estou decepcionado, eu não consigo ver Jesus nas situações da minha vida. Vocês pegaram algo? Não! Então joga para o outro lado. Jesus manda uma palavra. Eu dou glória a Deus porque no meio da nossa decepção, Jesus tem uma palavra para a gente. Deixa eu ministrar para você nessa tarde, no meio dessa dor, no meio dessa angústia, no meio dessa luta, Deus vai te dar uma palavra. Deus tem uma palavra para você no meio da tua decepção e da tua angústia. Joga para o outro lado. A palavra de Jesus, e aí você vai dar um glória a Deus, não é troca de barco, não é troca de rede, não é troca de lago, é troca de lado, ou seja, Jesus vai ensinar você a vencer onde você está. Jesus vai te ensinar a vencer com o que você já tem na mão, porque às vezes a gente está trabalhando, e a gente não vê crescimento, e a gente acha que nunca vai dar certo, que nunca vai vencer. Não quer dizer que você não venceu até agora, que você não vai vencer para sempre. Jesus vai te dar uma instrução e vai ensinar você a jogar a rede do lado certo. Você vai colher um resultado onde você está, onde Deus te colocou. Usando as metodologias, Deus vai usar uma coisa antiga para você ter um resultado novo. Tem alguém que pode dar um glória a Deus e recebe esta palavra? Deus vai mostrar para a nossa igreja onde nós devemos jogar a rede. Não é para sair não é para mudar não. É um direcionamento. E a minha oração é, Deus, dá uma palavra dessa para a tua igreja, dá uma palavra dessa para a minha vida. Eles jogam do outro lado, eles obedecem, eles têm fé, entenda, eles não sabem que é Jesus. Na cabeça deles é um homem que falou, joga para a direita, joga para o outro lado, que no outro lado vai dar certo. Aí eles jogam, e é tanto peixe, que eles nem conseguem às vezes carregar de tanto peixe. A rede não se rompe, mas eles não conseguem pegar. Durante todo esse processo, eles não entendem que é Jesus. Quando o resultado foi negativo, eles não viam Jesus. Quando eles ouviram a voz de Jesus, eles não sabiam que era Jesus. Quando eles jogaram a rede e se esforçaram para puxar, eles não sabiam que era Jesus. Quando lançaram a rede, não sabiam que era Jesus. Mas quando puxaram a rede, aí João vai falar, eu já vi esse capítulo antes, eu já vi uma situação parecida. Pedro é o mestre. Às vezes nós não sabemos que é Deus, até a nossa rede está cheia. Ai meu Deus. Então, a gente só vai saber que é Jesus presente na nossa vida quando a gente tem um bom resultado. Então, para a gente ser dirigente, para a gente ter disciplina, até o resultado positivo vir, vai requerer fé. Fé para ouvir e fazer. Fé para ouvir e continuar tentando. Fé para continuar e não desistir. Fé para dar um próximo passo e não ver, mas eu não estou vendo Jesus, mas eu não estou vendo Deus na situação. Mas qual foi a palavra que Ele te deu? Se foi joga, continua jogando. Porque se Ele te deu uma palavra, Ele vai cumprir a palavra. Ele vai terminar o que Ele começou na tua vida. Então não desista. Cria o hábito, cria resiliência. Jogue a rede. Porque fala a verdade. Deus, às vezes, nos provoca com palavras, com promessas, que mexem com a gente. E eu falei isso aqui, eu sei que é uma frase difícil de falar, mas eu repito isso. Deus, Ele te dá a clareza que você precisa para tomar uma ação, mas Ele não dá para você a segurança que você deseja para se sentir confortável. Ou seja, Ele sempre vai dar uma palavra para te mover, mas o próximo passo, Ele não abre para você. Deus diz o que é necessário para você levantar e começar, mas o detalhamento daquilo que vem depois de eu começar, Ele não te dá. Ou seja, Deus sempre vai te dar uma palavra para você ser movido, para você começar um projeto, para você iniciar uma caminhada, mas Ele nunca vai dizer qual é o desdobramento disso tudo, porque palavra de Deus é específica, mas detalhamento de Deus é vago. Ele sempre te dá uma palavra, mas Ele esconde de você os detalhes. Já percebeu isso? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ok, palavra específica. Eu vou para onde? Não te preocupa não, você não está pronto para ter essa conversa. Você vai para um local que eu ainda te mostrarei. Então a palavra de Deus para Abraão é muito específica. Levanta e vai. Para onde? Vai andando, que no caminho tu vai dar um passo e eu digo qual é o próximo passo. Que tu vai andando e eu vou te falando qual é a próxima porta. Que tu vai falar com alguém e eu vou colocar na boca dele o próximo contato, o próximo número. Eu vou abrir portas, eu vou fechar portas e eu vou te encaminhar. Se Deus tem uma palavra para você, haja em cima da palavra, pastor. Mas eu não sei o amanhã pertence a Deus e Ele cuidará de ti no teu amanhã.
amanhã. Ou seja, uma palavra de Deus é o bastante para eu me mover. Se você espera detalhe, se você espera garantia, se você espera segurança de Deus para se mover, você nunca se move. Porque Ele não vai te dar a segurança que você deseja, mas Ele vai te dar uma palavra para você se mover. Se você já tem uma palavra, pise. Senhor, se é Tu mesmo me faz andar contigo sobre as águas, vem. Ele falou, vem, que quando tu chegar, tu vai sentir que aquilo que estava em estado líquido vai começar a estar em estado sólido, que aquela água que está movendo aqui vai se tornar uma profunda. Não, vem. Você está coragem a pisar na água quando Jesus diz vem? Você tem coragem a se levantar quando Ele manda levantar? Você tem coragem a vender quando Ele fala para vender? A comprar quando Ele fala para comprar? A falar com o pastor quando é para falar com o pastor? Você está com coragem? Deus tem uma palavra e Ele já deu para muita gente aqui, só que Ele manda dizer, age em cima dessa palavra, que o amanhã eu te mostrarei. Pisa na água e anda. Pega a rede e joga. Sai da terra e vai. Deus cuidará de ti e eu creio que as suas redes estarão cheias de peixes, quase a ponto de se romper. Tem alguém que recebe esta palavra? Aleluia. Ele puxa e vem esse resultado maravilhoso. E o tempo já está acabando comigo. Eles reconhecem a Jesus. Pedro, do jeito que está, ele pega a capa dele e mergulha, ele vai na frente enquanto o pessoal vai trazendo o barco, enquanto eles vão trazendo os peixes, a rede. E quando ele chega, Jesus é um dos meus. Jesus está cozinhando, preparando uma comida, peixe na brasa, glória a Deus. Esse é o meu Jesus. Peixe na brasa e pão. Veja, Jesus já tem provisão. Se Jesus quiser, Ele multiplica pão e peixe. Ele poderia ter o número de pão que Ele quisesse, o número de peixe que Ele quisesse. Ele podia fazer uma churrascada completa para todo mundo, para eles levarem para casa até. Mas o texto fala que Ele tem algum peixe e algum pão. E aí quando Pedro se aproxima, ele fala assim, você pode trazer alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar? É bom ter rede cheia, mas é difícil devolver para Jesus, ou dar para Jesus um peixe quando Ele pede. A gente pede de Deus para Ele encher nossa rede, e Ele enche. E quando Ele pede de você um peixe, você dá? Todo mundo quer rede cheia. Ninguém quer dar para Deus um peixe quando Ele pede. E veja, Ele não pede porque Ele precisa, Ele já tem, Ele já detém. E Jesus poderia ser até mais incisivo. Jesus poderia até deixar ele desconcertado falando, Pedro, me dá um pouco do peixe que você pescou, porque eu disse para vocês onde vocês deveriam jogar rede. Você poderia me devolver um pouco daquele peixe que você só tem por causa de mim? Porque se não fosse a minha palavra, se não fosse o meu conselho, se não fosse o meu direcionamento, você não estaria casado com quem você está, não estaria trabalhando onde você está, não estaria congregando onde você está, porque a gente vem para cá e fala assim, tudo é teu, o meu trabalho é teu, o meu carro é teu, a minha vida é tua, a minha roupa é tua, tudo que eu tenho é teu. Por quê? Porque Deus te deu uma colheita, Deus te deu uma rede cheia, e você fala, ei, tudo é teu. Aí Jesus fala, é tudo meu? Ok, então me devolve alguns. Veja, Ele não vai te constranger dizendo, me devolve porque foi eu que te dei. Ele não fala isso não, ele só fala assim, vocês podem me dar alguns peixes que vocês pescaram. Jesus, Ele coloca em você e em mim a responsabilidade de mensurar qual é a contribuição dele no nosso sucesso. Você pescou? O salário bateu? Veio o bônus? Aumentou? Está abençoado? Me traz um pouquinho. Aquilo que você entrega nas mãos de Jesus vai dizer, vai dimensionar o tamanho da contribuição que Ele teve no sucesso que você está vivendo. Aumentou o salário? Aumentou a bênção? Está vivendo melhor? Será que você pode declarar a Jesus qual é a participação dele no teu sucesso através daquilo que você entrega de volta para Ele? Aleluia! Você entende isso? Não é só glória a Deus, louvado seja o Senhor, ok, agora me devolve. Tu tem algum peixe para me dar aqui? Será que você pode guardar isso no seu coração e entender dízimos e ofertas de uma forma diferente? O meu dízimo e minha oferta é uma declaração para Deus de qual é o tamanho da participação dele naquilo que eu estou vivendo, porque o meu sucesso não é oriundo do meu músculo,
da minha psique, do meu trabalho, dos meus contatos. Eu só estou aqui porque Deus me trouxe aqui para esse local. Os sucessos e os resultados da sua vida não vieram de você. Então, quando ele fala, me dá alguns peixes, o que ele está falando é, eu quero que você lembre da origem e da fonte daquilo que você tem. Quem é a fonte? Se a fonte é você, fica para ti. Mas se sou eu a fonte? Ou você é daqueles que tem um carro escrito assim atrás, foi Deus que me deu, e uma placa vende-se? Miserável, né? Tem gente que faz isso, né? Fala, foi Deus que me deu e já está vendendo o que Deus deu. Nós que vamos dimensionar o tamanho da contribuição daquilo que Deus faz para a nossa vida. Jesus preparou comida, e aqui está o ponto central. E eu vou aterrissar esse avião para você, levantando um pouco das diferenças do que eu preguei na terça-feira. Jesus vai ter uma conversa sobre destino com Pedro. E Jesus está preparando uma alimentação, porque ele não pode seguir o destino que Jesus propôs para ele, sem ele estar nutrido e bem alimentado. Ele senta e ele pergunta 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me ama mais que estes, mas tu me ama mesmo? Ele faz o mesmo número de perguntas sobre o amor de Pedro, que foi da negação de Pedro. Se Pedro negou 3 vezes, Jesus questiona e pergunta 3 vezes, tu me amas? Tu me ama, então perdoa. Não precisa fazer mais, só a mesma coisa. Tu errou? Pede perdão. Diz que me ama. Eu apago tudo aquilo que você fez no passado. Ei, tu me amas? Te amo. Tu me amas? Tu sabes. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele fala assim, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você entende o momento de transição que ele está vivendo e que nós estamos vivendo com essa palavra? Isso aqui é uma palavra de transição para a nossa igreja. Pedro, eu te alimentei até aqui. Só que a partir de agora, é você que vai cuidar das ovelhas. Quem cuida das ovelhas, alimenta elas. Então, Pedro, se a única alimentação que você tem é aquela que eu te dou, você está em apuros. Eu estou te aprendendo, te ensinando hoje como é que você prepara a tua própria comida. Me dá um pouco do teu peixe. Me dá um pouco do peixe que eu vou colocar na tua frente. Porque a partir de agora não sou eu mais que vou te alimentar. Eu vou para o Pai e você vai apacentar as minhas ovelhas. Mas você tem que aprender a fazer a comida que te alimenta e que alimenta outras pessoas. Porque a responsabilidade da tua alimentação é tua. Eu vou para o Pai. Não vou mais estar aqui. Então entenda isso, igreja. Nós temos que aprender a preparar a nossa própria comida. Esse aqui é o ponto central da minha mensagem. O nosso problema hoje é que nós delegamos, nós terceirizamos a nossa alimentação ao pastor André, ao pastor Ribeiro, aos pastores da igreja. O problema é que pessoas terceirizam a sua alimentação, a sua nutrição à igreja. Eu vou na EBD para aprender Bíblia. Eu vou à noite para dar glória a Deus, aprender o que o pastor, as revelações que o pastor tem para pregar. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Se o único alimento que você come na semana é o que nós servimos aqui, me perdoe, mas você vai passar fome. Porque quando vier um problema, você não vai ter força, você não vai ter vigor no meio da semana. Às vezes você não vai ter condições de vir para a igreja. Se a única comida que você come é aquela que a igreja prepara para você, você está em apuros. A minha pergunta é, e você não precisa responder em voz alta, se nessa semana, a única vez que você abriu a Bíblia para ler a Bíblia, foi nessa ministração que eu falei, abra a sua Bíblia, você está passando fome. Não delegue a mim a responsabilidade de te alimentar, porque igreja está para suplementar. Veja, a igreja é uma suplementação e não uma substituição da tua alimentação. Ou seja, você tem que se alimentar em casa. Aí quando você chega da igreja, a gente bota uma cereja no bolo, a gente coloca um tempero legal, a gente traz uma sobremesa, mas você não se alimenta na igreja. Pedro, vem aqui, aprenda a fazer a sua própria comida. Ei, quem tem fome come em casa. Fala para a pessoa do lado, quem tem fome come em casa. Você não tem que chegar faminto na igreja. Você tem que chegar na igreja alimentado, sabe por quê? Porque a igreja está aqui para preparar alimento. Tem alguém sendo alimentado aqui nessa tarde? Mas se você delega ao pregador, se a única alimentação que você teve, você delegou e terceirizou ao pregador, coitado de você, está comendo mal, hein? Está comendo? Porque aqui é um ambiente plural. Então todas as pessoas vêm para a igreja. Qual é o nosso papel? Preparar um bom alimento, uma boa comida para todos. Então a liturgia da nossa igreja, se você está visitando pela primeira vez, até numa Assembleia de Deus, você pode até estranhar algumas coisas. Tem coisas antigas, mas tem coisas novas. Sabe por quê? Porque nós nos preocupamos em preparar um alimento que alcance a todos.
mas toda a liturgia não é sobre uma pessoa. Nós fazemos um pouquinho para todo mundo, mas tudo que acontece aqui não é para uma pessoa. Por quê? Porque é uma pluralidade muito grande. Porque tem gente que sai daqui e fala, não gostei não da pregação do pastor hoje. Ele gritou muito, porque você gosta de uma pregação mais caladinha. Eu entendo. Não gostou da pregação? Não. Então come em casa. Eu não estou falando para você fazer a igreja em casa, mas se alimenta em casa. Entenda? Ei, eu não delego ao grupo de louvor a minha adoração, meu irmão. Antes de eu chegar aqui, eu já estava adorando no meu carro. Eu já liguei no CD, eu já estava dando glória a Deus. Tu és. Eu estava cantando no carro, por quê? Porque a minha adoração, ela não é oriunda dessa plataforma. Eu começo lá em casa. Porque quem tem fome, come em casa, já chega aqui alimentado. Eu falo, Senhor, eu já estou alimentado. Mas o que de tempero novo tu tem para mim? Eu quero algo novo, derrama algo novo, Senhor. Mas se não derramar, não tem problema. Porque veja, eu sou pastor de uma igreja muito grande. E depois desse culto, coitado, eu vou apanhar. Eu apanho muito mesmo, mas eu dou glória a Deus por isso. Pessoas têm acesso ao nosso WhatsApp, ao Instagram. Tem pessoas da nossa igreja. Fala assim, pastor, eu não gosto muito, sabe por quê? Porque eu gosto mais de hino da harpa cristã. E a igreja canta pouco. Né? Vocês cantam só 2 hinos. E eu sou do tempo que cantavam 5 hinos. E no mesmo dia eu recebo falando, pastor, vocês cantam pouco louvor, só harpa cristã. Vocês só cantam 2 louvores. Eu gosto de igreja que canta 5, 10 louvores. Então não sei se eu vou ficar aí, se estou gostando muito não, porque canta muito pouco louvor. Como é que nós vamos preparar um alimento que esteja no gosto do apetite de todos? Não tem. Pastor, como é que a gente resolve? Quem tem fome, come em casa. Como é que eu resolvo isso? Você gosta? E aqui eu preciso... eu vou me desabafar hoje aqui para algumas pessoas. Não é indireta não, é desabafo, pastor. Pastor, eu gosto de 5 hinos, querido, tranquilo. Está aqui a resolução. Se no nosso culto nós cantamos 2 hinos da harpa, no carro vindo para casa, ouça 3. 3 mais 2, 5. Você se alimenta vindo para cá e quando você chega aqui, a gente dá um neston no final, a gente dá uma sobremesa no final. A gente complementa, Igreja é complementação e não substituição. Pastor, mas eu gosto de worship. E a gente canta worship aqui, por quê? Porque nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo de transição, também na Assembleia de Deus e na Igreja de Cristo. Nós somos a geração Isaac. Isaac, fala-se pouco dele na Bíblia. Fala-se mais de Abraão e de Jacó. Isaac está no meio, mas ele liga as 2 gerações. Nós somos a geração Isaac da Assembleia de Deus. Nós ligamos 2 gerações e o que nós preparamos são para 2 gerações. Então vai ter harpa, vai, e vai ter worship, vai, mas não tem tanto quanto eu quero. Então se você não tem tanto quanto você quer, prepara e come em casa primeiro. E quando você chega aqui, você vai chegar alimentado. Tem muita coisa aqui. Vou parar por aqui por causa do horário. Fala para a pessoa do seu lado, tá com fome? Come em casa. Fique de pé comigo nesse momento. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sai daqui para comer uma pizza. O que eu estou falando é que Deus está preparando. Crie hábitos na tua casa para você não ficar com raiva do pastor. Eu não gosto daquele jeito, ok? Então, pratique do seu jeito para você não ter fome e ficar dependendo. Deixa eu falar uma coisa. O que mais torna uma igreja dependente de lobo em púlpito é porque não se alimentam em casa. Então, quando eles vêm aqui, eles não recebem alimento para ficar forte. Eles recebem droga e crack para ficar viciado e ter que retornar de novo. Eu não estou oferecendo algo para você se viciar. Eu só quero complementar, mas eu vou dizer para você. Se você não leu a Bíblia essa semana inteira, só aqui na igreja, é um sinal que Deus está te dando hoje. Come em casa. Se você não ora, ore em casa. Se você não jejua, jejue em casa. Por isso que nós estamos dando para você esses desafios, para que a nossa igreja possa viver uma transição que Pedro transicionou. Pedro estava acostumado só de receber aquilo que Jesus preparava, mas teve uma hora que ele falou, vai mudar, por quê? Porque eu vou ao Pai, agora está contigo, apacenta as minhas ovelhas. Você quer superar os limites da sua vida? Você quer crescer na sua vida espiritual? Está na hora de você aprender a fazer a sua própria comida.